Evangelho de Lucas, capítulo 22, de 31 a 34. Diz assim a palavra de Deus: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que tenhas negado 3 vezes que me conheces. Palavra do Deus Altíssimo. Queridos irmãos, todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registraram a profecia do Senhor Jesus quanto à negação de Pedro. Quantas vezes ele negaria, inclusive também o tempo que isso ocorreria. Antes do amanhecer, o galo canta quando o dia está para amanhecer. Portanto, antes do dia raiar, Pedro, você me negará 3 vezes. Negarás que me conhece 3 vezes. Todos os 4 registram essa profecia e o fato de que tal profecia se cumpriu, literalmente. No entanto, só o evangelista Lucas é quem nos dá a perspectiva espiritual, só ele nos revela o que ocorreu no mundo espiritual invisível, só ele nos mostra a participação ativa, deliberada e satânica. Só ele mostra o conflito de forças espirituais que ocorreram por detrás dos acontecimentos que levaram Pedro e os demais apóstolos a abandonar a Cristo e Pedro a negá-lo vergonhosamente, que o conhecia por 3 vezes. Só Lucas nos deu essa dimensão. Ele conta para nós que Satanás pediu a Deus e conta para nós a autorização para tentar Pedro, e Jesus também pediu a Deus o Pai ao interceder para que, embora Pedro caísse, Jesus sabia, o resultado final não fosse de derrota. Então, no mundo espiritual, Satanás pedindo a Deus autorização e Jesus intercedendo a Deus o Pai. Mateus, Marcos e João não nos dizem deste remeter a Deus, desta luta na esfera espiritual pela vida dos apóstolos. Só Lucas faz isso. Portanto, por detrás das tribulações, por detrás dos acontecimentos, de tudo que acontece, e você deve crer nisso, existe um mundo espiritual tentando nos destruir. Se só tivéssemos o relato de Marcos, Mateus e João, nós interpretaríamos o acontecimento apenas do ponto de vista humano. A covardia, a periculosidade, o ódio do inimigo. Nós daríamos as explicações humanas que existem. Nós não podemos fingir ou fazer de conta que não existem, porque elas existem. Os acontecimentos se dão, os instrumentos estão aí, mas nós não teríamos a percepção. Então, é necessário resgatar a visão bíblica de que há um mundo espiritual que nos opõe
e que quer nos destruir. Nós não podemos perder essa perspectiva. É quando perdemos que nós nos perdemos nas nossas batalhas. Uma segunda observação. Observem que Jesus está no cenáculo. Ele está numa grande sala mobiliada, onde os preparativos da ceia foram feitos pelos apóstolos, e Jesus está à mesa com os 12. E ele está falando do seu sofrimento, da sua partida. Este é o meu corpo que é dado por vós. Ele vai ser partido, ele vai ser dado por vós. Este é o sangue da nova aliança, que eu derramarei. A nova aliança será ratificada com sangue, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. A primeira aliança, lá no Êxodo, foi celebrada com o sangue. Moisés aspergiu o sangue do cordeiro sobre o povo e sobre os 10 mandamentos, mas agora a nova aliança será ratificada com sangue. Jesus se sacrificará. E quando ele termina de ensinar isso, sabe o que aconteceu? Surgiu uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior, o que tinha mais prestígio, mais capacidade, mais conhecimento, e uma disputa interna por poder, por status, se deu entre eles. Imagine, já lhe aconteceu, você abriu o coração com alguém, você desabafa algo que está lhe ferindo e cai no vazio, no vácuo, e a pessoa troca de assunto e você percebe que ela escutou porque não é surda, mas não ouviu porque não teve nenhum interesse no seu desabafo. Já aconteceu com você? Alguém deixar você no vácuo, no vazio, trocar de assunto? Pois no momento tão solene da celebração da ceia, basta Jesus terminar e eles entram numa discussão carnal, ambiciosa, sobre poder, lugar de honra, prestígio, quem é maior. Eles não entenderam nada. Nesse contexto, irmãos, Jesus se dirige a Pedro. Simão, Simão. A ênfase no hebraico, esperei com paciência no Senhor. Salmo 40, no hebraico é, esperei, esperei. É um hebraísmo, repetir o verbo 2 vezes. O tradutor, então, entende que se eu esperei é porque demorou. Então eu tive que esperar e tive que fazê-lo com paciência. Simão, Simão, é para fins de ênfase. Lembremos que logo, segundo o registro do Evangelho de João, logo no primeiro momento, quando André apresenta Simão a Jesus, Jesus lhe troca o nome. Agora tu és Pedro, a rocha. E Paulo diz em Gálatas que ele era uma das colunas da igreja. Cumpriu papel fundamental, importantíssimo na vida da igreja. Lembremos que o livro de Atos, de 1 a 12, o personagem principal é Pedro. De 13 a 28 é Paulo. Dada a importância, ele é o apóstolo da circuncisão dos judeus. Paulo é o apóstolo dos gentios, dos pagãos. A importância de Pedro é muito grande. E agora, ele que durante 3 anos ouvia Jesus lhe chamar de Pedro para aqui, Pedro para lá, 3 anos habituados a ouvir o seu Senhor lhe chamando de Pedro, agora Jesus o chama novamente pelo seu nome antigo, Simão, Simão. E eu sempre brinco dizendo que era para ele ter se mancado e percebido que alguma coisa não ia bem. Jesus lhe faria uma grave advertência, que lamentavelmente Pedro não deu ouvidos, como nós. Quantas pessoas do gabinete já me disseram, pastor,
Eu vim ao culto e o tema da EBD era exatamente o que eu precisava ouvir. Chegou no culto, Deus falou. Durante a semana fui ler a Bíblia, advertência. E mesmo assim, apesar de tudo isso, eu enveredei pelo caminho errado e caí, sofri e fiz pessoas sofrerem. Nunca é por falta de aviso, nunca é por falta de advertência. É por teimosia, é por soberba que nos ensurdece e não nos dá um coração humilde. E quando lemos o livro de Provérbios, está lá que os tolos, os ímpios, eles detestam as advertências, as exortações, eles se aborrecem, eles ficam furiosos, eles rejeitam. Os sábios, os humildes não, eles gostam de ser advertidos, eles amam a disciplina, os conselhos, mas os arrogantes e os soberbos não. E Pedro não foi por falta de advertência, foi por teimosia. Simão, Simão. E o que foi que o Senhor lhe advertiu? Satanás vos, segunda pessoa do plural. Portanto, está se referindo já não mais a Judas, porque a essa altura Judas já tinha saído no meio da ceia. O que tendes a fazer, faze-o depressa. Ele deixou a ceia e ele foi concretizar a traição. Agora, Jesus diz: Satanás vos. Portanto, está se referindo a todos os apóstolos e não apenas a Pedro. E ele diz: Satanás vos pediu. O verbo pedir significa obter autorização mediante requerimento. Portanto, Satanás não faz o que quer, quando quer, com quem quer e como quer. Ele está sob a soberania de Deus. Ele pediu. Alguns tradutores e exegetas dizem que a palavra tem a força do exigir. Ele pediu, ele exigiu autorização divina para atacar cruel e ferozmente os apóstolos. O texto não diz, mas está subentendido claramente que ele obteve de Deus o Pai a permissão. Ele pediu, Satanás vos pediu, ele requereu autorização para atacá-los, para peneirá-los como trigo. O trigo na peneira, pegava-se a peneira e com força e com violência se mexia o trigo ali com a palha. E se fazia isso em lugares elevados, onde corria o vento, e se jogava para cima, para o vento levar a palha. Era o processo rudimentar de separar grão da palha, peneirar como trigo. Deus, deixa eu sacudi-los com violência, deixe-me jogá-los para cima, vamos ver se eles são trigo, grão ou palha. Foi a solicitação. Ou seja, Jesus está dizendo: Pedro, vocês serão atacados cruelmente, ferozmente. Uma grande tribulação está à porta. Uma grande tempestade vai desabar sobre vocês. Satanás pediu autorização. E era para Pedro tremer nas bases. Era para ele temer e tremer. E como nós, ele não fez. Quantas pessoas eu já ouvi, eu repito, me dizerem: eu fui advertido, eu fui advertida, eu fui avisado, eu fui avisada, mas eu não ouvi. Escutei porque não sou surdo ou surda, mas não ouvi. Meu coração endurecido, soberbo, não deu ouvidos. E depois foi tarde demais. Queridos irmãos, nós aqui comparecemos para nos dirigir a Deus em louvor e em oração. Mas também
para que Ele a nós se dirija pela palavra e pelo Espírito, e para nos advertir. Assim sendo, sejamos humildes, porque Deus pode usar uma pessoa simples, Deus pode usar uma pessoa modesta. Talvez você tenha muitos cursos superiores, talvez você tenha uma condição econômica boa, e quem sabe até você possa dizer, esse irmãozinho, essa irmãzinha, não tem nada para me acrescentar, e foi a boca de Deus para falar com você. Não despreze os instrumentos que Deus usa para falar ao seu coração. Deus usou uma mula para falar com um homem, pode usar a quem Ele quiser para falar conosco. Mas, disse Jesus, eu, o teu Senhor e teu Salvador, eu roguei por ti. Satanás pede a Deus o Pai, Jesus pede a Deus o Pai. Os evangelhos de Mateus, Marcos e João não mostram essa batalha de oração, esse conflito no mundo espiritual. Eu tenho dito aos irmãos que o grande servo do Senhor, John Stott, nos aconselha a ler Atos dos Apóstolos e Apocalipse paralelamente, porque Atos é o que você vê no palco, Apocalipse é o que está por detrás das cortinas e você não vê. É como se abrisse as cortinas e você visse o que ocorre no palco e você visse os bastidores que a cortina impede de ver. Portanto, é a igreja em Atos, é a luta da evangelização, é a perseguição feroz contra a igreja, são os impedimentos, é tudo o que acontece no âmbito humano, visível, perceptível. Apocalipse abre a cortina e desvenda o mundo sobrenatural que está por detrás do natural e que o influencia e o determina. Jesus disse, eu roguei por ti, Pedro, eu roguei por ti. Vamos ver Lucas 5,12. Lucas 5,12 está escrito, quando ele estava numa das cidades, apareceu um homem tomado pela lepra, que vendo Jesus prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe. Aqui a palavra é a mesma palavra traduzida por suplicou-lhe. O que os irmãos entendem? Se eu lhe disser, eu lhe peço, se eu lhe disser, eu rogo, se eu disser, eu suplico, você entenderá que quem está suplicando ou rogando é muito mais forte, tem um problema tão grande, tão grave, uma carência tão grave, que é um pedido que precisa ser ouvido. A palavra é forte. Jesus disse, eu roguei, eu supliquei, houve batalha, Jesus chorou, derramou lágrimas, ele clamou, ele suplicou, ele entrou em guerra espiritual pelos apóstolos. Lucas 8, 28. Quando ele viu Jesus, o demônio, prostrou-se diante dele e exclamou em alta voz, que tenho eu, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, imploro-te que não me atormentes. Suplicar, implorar, mesma palavra, para os irmãos verem que é uma palavra forte. Jesus suplicou, rogou, implorou. Foi com essa força que ele orou. Se você ora por um filho de olhos enxutos, não sei que oração é essa. Quando você implora, você roga, você suplica, você derrama a alma diante de Deus, dizendo, Deus me atende. Isso é necessário, Senhor. Venha ao meu encontro. É assim que se ora, irmãos. É assim que se luta pela salvação de um filho, de uma esposa, o quebrantamento de um marido arrogante, de uma esposa murmuradora. É assim que se vence inimigos no trabalho. É assim que se vence, irmãos,
as oposições, é rogando, é suplicando, é implorando, não é de olhos enxutos, não. 8:41, então veio um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, implorava-lhe que fosse até sua casa, porque ele recebera a notícia, ele sabia que sua filha estava à beira da morte. E quando você tem um filho à beira da morte, você não faz um simples pedido: Senhor, será que dá? Não, você implora, você roga, você suplica. E eu vou cessar, tem mais outros exemplos, mas esses são suficientes para entender o que é oração, e o poder da intercessão, e a necessidade de intercessão. Orem, meus irmãos, ore pela sua esposa, ore pelos seus filhos. Não pode deixar passar um único dia. Não pode. Rogue, o diabo quer vê-los longe de Deus, sem salvação, no adultério, nas drogas. Ore pelo seu cônjuge, ore pelo pastor da igreja, os pastores da igreja. E por que eu digo isso? Porque Jesus disse: eu supliquei, eu roguei, eu implorei por ti. Mas Satanás vos pediu. Ele pediu para atacar os 11. Mas Jesus não disse: eu orei por vós. Ele disse: eu orei por ti. Pedro não era maior, Pedro não era melhor, Pedro era o líder. Ele foi uma das colunas, ele era o líder dos 12. Atos capítulo 1, Pedro mostra a sua liderança. Atos 15, Pedro mostra a sua liderança. Deus abriu a porta da fé para os judeus em Atos 2, sob a liderança de Pedro, quando ele derrama o Espírito. Em Atos 8, quando Pedro vai a Samaria, Deus abre a porta para os samaritanos. Em Atos 10, é Pedro quem vai abrir a porta do Evangelho para Cornélio, para os gentios. Portanto, ele é o líder. Tanto ele é o líder, que diante dos demais 10, que sabiam da sua tríplice e vergonhosa negação, Jesus lhe deu a tríplice oportunidade de reafirmar o seu amor, dizendo: Pedro, tu me amas? E ele diz: eu te amo, eu te amo e eu te amo. Então Jesus lhe deu papel pastoral. Aquele Jesus que disse: agora eu te dou a rede, doravante, serás pescador de homens, toma a rede. Agora diz Pedro: toma o cajado, pastoreia, cuida das minhas ovelhinhas, dos meus cordeiros. Pedro era o líder natural dos 12, dos apóstolos. Por isso, Jesus disse: eu roguei por ti. Irmãos, orem pelos líderes. A esposa sábia, filhos sábios, devem orar, suplicar pelo pai, pelo marido. Porque se ele cair, se ele virar a cabeça, se ele cair, é desastre para a família. Orem pelo pastor, pelos pastores. Irmãos, líderes fazem diferença. Você pega um time de futebol, o mesmo elenco, com um treinador tem um desempenho. O mesmo elenco com um outro desempenho muito aquém daquele. Primeiro, líderes fazem a diferença. Líderes têm a visão. É uma das capacidades do dom de liderança. Visão, norte. Líder recruta, motiva, entusiasma, dá exemplo, vai à frente. Um líder é capaz de jogar uma nação numa grande guerra, como Hitler fez, conseguiu contaminar com sua ideologia uma nação e a levou a uma guerra monstruosa. Isso é liderança. Mas quando um líder cai, ele dá péssimo exemplo. Se a liderança é boa, pode ser péssima. O mau exemplo, a queda de um líder abala a fé.
decepciona, desaponta. É por isso que eu temo e tremo. E sei, e Deus me livre disso, que se isso acontecer comigo, eu sei o mal que eu posso causar às pessoas. Temer e tremer, irmãos. Orem pelos líderes, para que não caiam, porque Satanás os ataca. Lucas 22, 3, então Satanás entrou em Judas. Ele disse, entrei nesse. Judas, irmãos, Judas estava entre os 12. Viu Jesus andar sobre o mar, multiplicar pães, ressuscitar Lázaro. Judas foi na missão, curou em nome de Jesus, expulsou demônios em nome de Jesus. Os irmãos estão vendo que alguém pode orar em nome de Jesus, pregar em nome de Jesus, e disser, Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome sinais e maravilhas foram operados. E Jesus pode dizer, nunca te conheci. Você está entendendo que ser batizado, ser líder na igreja, ser membro de igreja, estar aqui há 50 anos, não adianta nada se você não for convertido, se você não for batizado no Espírito, e quando Deus nos batiza no seu Espírito, quando nós nos convertemos e aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Naquele momento, dizem, os batistas não creem no batismo no Espírito Santo. Cremos. Para nós ele se dá na hora da conversão, do arrependimento e da fé. Naquele momento, ele nos imerge no Espírito. Então, não entra mais demônio em ninguém, porque você tem o Espírito no coração. Irmãos, Jesus diz, eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. O verbo traduzido aqui por esmorecer, no grego é eclipsar. Os irmãos sabem o que é um eclipse? Sabem o que é um eclipse? Se a lua entrar na frente do sol, o que faz com o sol? Bem, o sol continua brilhando, né? Mas entra na frente e não tem luz. Vamos ver aqui alguns exemplos. Lucas 23, 45. Pois o sol havia se escurecido e o véu do santuário se rasgou ao meio. O sol havia se escurecido, eclipsado, escurecido. É a mesma palavra. Eu roguei por ti para que a tua fé não esmoreça. Querem ver? Lucas 16, 9. Eu vos digo ainda, fazei amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando elas vos faltarem, aqui o verbo foi traduzido como faltar, portanto, para que a tua fé não falte, não chegue ao fim. Onde está a vossa fé? Não foi a pergunta de Jesus? Vocês creem, não creem? Mas onde está? Já viu aquela pessoa corajosa, valente? Aí chega alguém forte, aí a valentia sai correndo, se esconde debaixo da cama e a covardia se apresenta. O valentão agora é covardão. Cadê a sua valentia? E Jesus pergunta, onde está a vossa fé? Porque é muito fácil falar, eu creio. Os jargões evangélicos aí. E na hora H, onde está a vossa fé? Falta de fé. Olha, querem ver mais um pouquinho? Hebreus 1, 12. Vamos ficar só mais com esse exemplo. Hebreus 1, 12. E como um manto os enrolarás, e como uma roupa serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Fim. O mesmo verbo agora traduzido como fim. Não terão fim. Ou seja, Satanás, eu roguei por ti para que a tua fé não tenha um fim, para que a tua fé não falte, não esmoreça, não escureça, não seja eclipsada, esmorecer, desmaiar. Irmãos,
Eu tenho dito isso. Uma pessoa desmaiada, você conversa com ela, não adianta nada. Ela não está morta, mas está desmaiada. O diabo não pode tirar a nossa fé, mas ele trabalha para que a nossa fé esmoreça, você perca a fé, e você deixe de confiar, e a ansiedade, como um ácido, vai corroer a tua vida. Você vai viver desesperado, em pânico, porque você precisa confiar. E quando você não consegue confiar, você vira um ímpio. Você age e reage como uma pessoa ímpia. Então a fé, quando esmorece, é trágico. Qual é a vitória que vence o mundo, irmãos? Não é a nossa fé? A fé é chamada de vitória. A vitória que vence o mundo. A fé. Na armadura de Deus, a fé é o escudo. Irmãos, se a fé esmorecer, Pedro diz que Deus nos regenerou para uma viva esperança e para uma herança. Ele também nos guarda para essa herança pelo seu poder através da fé. Ele guarda no céu a herança para nós e na terra nos guarda para herdar a herança nos céus. Como é que ele faz isso? Pelo seu poder. Como? Mediante a fé. Alcançando o fim da vossa fé. Qual é o fim, o alvo da fé? A salvação da vossa alma. Ora, se a fé esmorece, como é que você vai alcançar o fim da sua fé, que é a salvação da sua alma? Como Deus te guardará pelo seu poder, se é mediante a fé e a sua fé estiver esmorecida? Por isso, Jesus disse: Pedro, eu roguei, eu implorei, eu supliquei a Deus por você, para que a tua fé não esmoreça. Então o Senhor lhe diz: quando te converteres. Será que Pedro não era convertido? Pedro estava num processo. Mas quando um crente, ele desobedece tanto a Deus em sua vida, ele precisa experimentar um profundo arrependimento e uma mudança de vida, uma conversão. Vamos ver onde esta palavra, a mesma palavra grega aqui, usada por Lucas, onde ela aparece. Vamos ver. Lucas 17, 4. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido. A mesma palavra lá. Estou convertido, estou arrependido, reconheço que errei, confesso que errei, vou mudar, tu lhe perdoarás. Agora veja, esta palavra no livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos 3, 19, ela aparece num texto bem conhecido de nós. Arrependei-vos, disse Pedro, pois e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Atos 9, 35. E viram-no todos os que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Tem mais outros, vamos ficar por aqui, por conta do tempo. Meus irmãos, quando te converteres, você não pode ajudar ninguém, enquanto você não for genuinamente convertido. Tem gente pregando no púlpito, tocando, cantando, dando aula na EBD, trabalhando nos ministérios, sem ser convertido. É verdade. Quando te converteres, eu já ouvi muita gente me dizer
Eu me converti, anos depois de batizado. Conheço um pastor que disse do púlpito: hoje é o dia da minha genuína conversão. Pastor, pregador, batizou, casou e disse: a ficha caiu hoje. Já pensou? Conversão. Tem muita gente convencida, mas não convertida. É por isso que a gente fica estarrecido. Como é que tem gente ouvindo todo domingo a palavra, de manhã e de noite, lendo a Bíblia em culto doméstico, na igreja, no trabalho, nas conferências, e você tem certeza que essa pessoa é convertida. E, de repente, você se assusta, porque a pessoa, ela desvia de uma tal maneira, entra numa dureza de coração tal, que fica absolutamente claro, nunca houve uma conversão. Eu tive um colega de seminário, que ele era a menina dos olhos de um grande, famoso e respeitado pastor. No púlpito da igreja daquele pastor, nenhum pastor assomava, mas ele dava o púlpito para aquele rapaz, nem sequer seminarista era. Tal o prestígio do rapaz com ele. Ele foi para o seminário. Brilhante academicamente, os melhores trabalhos, as melhores notas dele. A menina mais bonita do curso de música sacra, adivinha quem namorou e casou? Ele. Irmãos, tempos depois, com muita tristeza, alguém me diz: lembra do fulano? Inesquecível. Pois, irmãos, ele afirmou a sua homossexualidade, assumiu, largou a esposa, assumiu. Tempos depois, sabe aquela pessoa? Sim, como não lembrar? 31 de dezembro, na praia, com charuto, todo de branco, dando passe nas pessoas, junto com pessoas de um terreiro de macumba. Os irmãos entendem isso? Pastor, teólogo de mão cheia, pregador, quando te converteres, tu és convertido ou convencido? Quando te converteres, então fortalece teus irmãos. Esterizo. Lembra? Paulo enviou Timóteo a Tessalônica para vos fortalecer. Esterizo. Fortalecer. Você só tem a capacidade de ajudar os outros quando você é convertido de verdade. Quando te converteres, cumpre esse papel, fortalece seus irmãos. E quando eu leio 1 Pedro, quando eu leio 2 Pedro, eu digo: bênção. Pedro cumpriu o papel. Ele fortaleceu a igreja, ele foi uma coluna. Pedro, em Atos, irmãos, foi preso várias vezes. Pedro, irmãos, foi decapitado, não fugiu da raia. Pedro, irmãos, foi rocha, foi bênção. Nesse momento, ele foi Simão, o velho homem, aquele que ainda precisava de uma conversão profunda para que pudesse cumprir o papel de apóstolo, de homem convertido. Mas, irmãos, Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto. Eu selecionei passagens onde esta palavra aparece, mas o tempo está avançado. A palavra significa preparado, em condições. Você está pronto para sair? Nós queremos sair e as mulheres têm muita coisa para colocar, muita maquiagem. Os irmãos sabem, né? Está pronta? Estou pronta. Não, mas ainda falta um detalhe. Não está pronto. Já perguntou para um filho: está preparado para a prova? Ah, estou. Vou arrebentar. Aí vem a nota: se arrebentou. Não estava pronto. Pensou que estava preparado para a prova. Não estava. Ficou reprovado. Pronto. Para você estar pronto, você tem que se preparar. Ninguém está pronto
a não ser que se prepare. E ninguém se prepara da noite para o dia. Quem aqui fez concurso? Se preparou um mês antes do concurso? Ou levou anos estudando, se preparando para estar pronto e fazer a prova e passar na prova? Pedro, irmãos, disse: estou pronto, em condições, preparado. Ah, irmãos, Jesus fala com uma igreja lá no Apocalipse, uma igreja, meus irmãos, porque tu dizes: sou rico, tenho prosperado e nada me falta, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aquela igreja se achava, aos seus próprios olhos, aquela igreja dizia: sou rica, tenho prosperado, nada me falta, mas aos olhos de Jesus Cristo, aquela igreja era infeliz. Não sabes que és infeliz. Paulo diz: aquele que pensa que está de pé, ele pensa na sua arrogância, na sua prepotência, que ele está pronto, preparado, de pé. Aquele que pensa, tome cuidado para não cair. Pedro não deu crédito à advertência do Senhor. Era para tremer nas bases, ouvir seu nome, o seu antigo nome. Era para tremer nas bases o fato de que Jesus rogou, suplicou a Deus por ele. E que o resultado do ataque de Satanás, ele mira no esmorecimento da fé. Era para tremer e tremer. Mas na sua autossuficiência, Pedro disse: estou preparado, estou pronto. Ele disse para Jesus: eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Mas ele não estava. Queridos, preparem-se. Jesus está dizendo: vem uma grande tribulação, Pedro. Vem um ataque hostil, severo, cruel. O mal vai atacar vocês. E Pedro, tu és o líder e eu estou rogando por ti, Pedro. Acorda, Pedro. Mas Pedro não deu ouvidos. Por isso, Jesus diz: eu te digo que o galo não cantará hoje. E a gente sabe que madrugada entrou, o galo canta quando está para amanhecer. Portanto, antes que o dia amanheça, terás negado 3 vezes que me conhece. E realmente, antes do dia amanhecer, se cumpriu no tempo profetizado e como profetizado. Meus irmãos, é o que acontece comigo, é o que acontece com você, é o que acontece conosco, quando nós estamos aqui ouvindo mensagens, domingo após domingo, EBD, domingo após domingo, leituras bíblicas diárias, mas a nossa soberba, a nossa arrogância, a nossa autossuficiência não nos permite tremer e tremer, porque nós dizemos: eu estou preparado, eu sou forte, estou aqui para o que der e vier. E não estamos. Que Deus nos dê humildade, contrição, quebrantamento, que nós tremamos diante da sua palavra. Lá no profeta Isaías, Deus procura quem treme diante da sua palavra. Você treme quando você lê a palavra, você treme. O dia do Senhor será um dia de trevas, será um dia terrível. Você treme sabendo que esse dia vai chegar? Ou você está dizendo: estou preparado? Você é uma virgem. A mesma palavra, o mesmo verbo, estou pronto, está lá na parábola das virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes. Diz lá o texto:
o mesmo verbo, elas não estavam preparadas para a volta, para a chegada do noivo. Ele chegou, né? As outras foram comprar azeite, porque não estavam preparadas, e ele entrou, fechou a porta, e elas bateram, fechou a porta, já era. Não estavam preparadas. Meus irmãos, eu peço a Deus em nome de Jesus, é o que eu peço para mim. Eu estou pregando hoje isso, que essa semana, e nesse último mês, essa passagem foi para mim motivo de leitura e oração. Você ora sobre uma passagem bíblica? Esse último mês eu orei sobre essa passagem, diante dos ataques destruidores do diabo contra as nossas vidas. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Daqui eu vejo, todo mundo tem orelha. Eu também sei que todo mundo aqui escuta bem. Mas quando Jesus dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele estava falando dos ouvidos da alma, os ouvidos do coração. Tem gente que ouve bem. Um amigo meu foi fazer exame, levado pela esposa, e no resultado ela pergunta, e aí, doutor? E ela disse, ele ouve até o silêncio. Aí ela disse, então tu não me responde porque tu não quer, você está me escutando. Pois é, ele ouvia muito bem. Tem gente que escuta bem demais, mas não ouve, não treme e não muda. E o resultado é queda. E tem gente que cai e não se levanta mais. Judas não se levantou mais. De noite, se Deus permitir, veremos que pela misericórdia divina, Pedro se levantou. Nós vamos continuar nesse capítulo 22, se Deus permitir, no culto da noite. Eu peço a você, por favor, para fechar seus olhos, baixar sua cabeça, orar a Deus diante de tudo quanto Ele falou ao seu coração pela sua palavra.